Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimentando a você que está de quarentena, que não pode estar nos nossos templos adorando, louvando ao nosso Deus, mas quero que a palavra de Deus chegue até você com alegria, com paz, te proporcionando então estes momentos de reflexão sobre a palavra de Deus. Eu quero falar do assunto de hoje sobre a Páscoa. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo ele é a nossa Páscoa. E nós vemos a festa da Páscoa na nossa sociedade. Alguns não entendem o significado da verdadeira Páscoa. Mas nós queremos trazer alguns significados, alguma palavra para que você reflita sobre a Páscoa. Eu não quero proibir nada de você, não é isso que eu vim com esta ideia de proibir, de dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer nesses dias de Páscoa, não é nada disso. Mas eu quero que você medite, reflita sobre o significado da Páscoa e trazer um pouco da parte histórica, quando que começou-se a falar sobre a Páscoa e quem começou a comemorar a Páscoa. E assim nós vamos caminhando pela Bíblia e um pouquinho pela história, para que você tenha um entendimento e tenha uma mensagem tranquila e reflexiva no seu coração sobre a Páscoa. Pois bem, o povo de Israel estavam no Egito, passaram 430 anos no Egito, e destes 430 anos, 215 aproximadamente, segundo o pastor Abraão de Almeida, foi de escravidão, até que Deus ouviu o clamor do povo no Egito. Como Deus disse a Moisés: ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, por isso desci para livrá-los. Então Deus é quem vai livrar o povo de Israel da escravidão, que entraram as famílias de Jacó, mais 72 almas, e agora eram uma população muito grande que assombrava os egípcios. E Deus então trouxe as pragas para que o faraó liberasse. Mas na última praga que viria ainda, depois das 9, viria a última, e faraó ainda estava endurecido, não querendo deixar o povo sair das terras. E Deus disse para Moisés: pega todas as famílias de Israel e mate um cordeiro. E as famílias vão comer aquele cordeiro assado com ervas amargas e pães asmos, isto é, pães sem fermento. E o sangue daquele animal passe sobre os umbrais das portas, sobre o portal, porque à meia-noite enviarei o anjo da morte. E o anjo da morte matará todos os primogênitos. E a casa que não tiver no umbral da porta o sangue, o primogênito morrerá. Mas se a família for pequena, comerás em 2 famílias, mas come todo o cordeiro. Esta é a vossa Páscoa. Isto é, esta é a vossa passagem. Páscoa, Pachê, significa passagem. Que passagem? Era a saída deles, passando pelo Mar Vermelho, entrando na terra de Canaã. Páscoa significa isso, passagem, a saída, a libertação da escravidão. E assim foi, à meia-noite todos estavam comendo o cordeiro assado com ervas amargas. E o anjo da morte passou em todo o arraial de Israel, mas o sangue estava em todas as casas. Mas no arraial dos egípcios, todos os primogênitos morreram. Então houve um grande clamor e o faraó liberou o povo que fosse embora. Então ali começou-se a comemorar a Páscoa. Eles comemoraram um ano depois, quando estavam quase entrando na terra de Canaã, ainda comemoraram a Páscoa. Mas depois disso que eles murmuraram, quando os espias trouxeram que a notícia de Jericó era muito perigosa, os homens de Jericó eram muito fortes, e eles eram como que gafanhotos diante do povo de Jericó. Então eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra o povo, murmuraram contra Deus. E de forma que Deus irou-se com aquele povo e disse assim: vocês vão morrer todos no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Só a nova geração, os filhos de vocês é que entrarão em Canaã. Mas eles, a partir daquele ano, já não comemoraram mais a Páscoa. E agora, quando toda aquela geração da murmuração morreram, veio a nova geração, que eram os filhos, que na época eram adolescentes e jovens, que era de 20 anos para baixo. Eles receberam as instruções da lei, eles precisaram circuncidar,
e depois comemorar a Páscoa pela terceira vez. E era para comemorar como comemoraram no Egito seus pais, com ervas amargas, o cabrito e pães asmo. Então ali foi instituída a Páscoa de Israel. O que significava isso? Deus estava apontando para o futuro. O cordeiro que eles comeriam assado era símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Foi João Batista quem olhou para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o símbolo do Cordeiro. Esse era o significado da Páscoa para eles. Aqueles elementos, aqueles animais, era símbolo de Cristo. Era algo muito superior, era algo espiritual que eles precisariam entender. E as ervas amargas era símbolo do sofrimento de Jesus Cristo. Todo sofrimento ele é meio que amargo. Observe que entre os presentes que Jesus recebeu dos reis magos, ele recebeu ouro, recebeu a mirra, e a mirra ela tinha o sabor amargo. Falava do sofrimento que Jesus teria. E o sofrimento que ele teve foi amargo, ele chorou, ele morreu, foi um sofrimento que levou-lhe à morte. Era o símbolo das ervas amargas. O pão sem fermento é ele que era sem pecado. Como o escritor aos Hebreus disse assim, que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós nas nossas necessidades. Mas nós temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele não teve pecado. E nós observamos isso ao longo das Escrituras. A mulher de Pilatos, ela aconselhou Pilatos, cuidado, que eu tive um sonho e muito sofri com o sangue desse justo. Alguém que era chamado de justo era alguém sem defeito, sem pecado. Pilatos disse, eu lavo a mão diante do sangue desse justo, quando escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Quando ele deu o brado, que veio aquelas reviravolta na natureza, o sol escureceu, a terra tremeu, o centurião chegou próximo e disse assim, certamente esse homem era justo, quer dizer, alguém com ausência de pecado. E nós observamos que ele era isso, então o pão sem fermento, ele simbolizava isso, era chamado de pães asmos, sem fermento. Pois bem, agora nós observamos o seguinte, que Cristo, quando ele veio ao mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chegou o período da Páscoa. E ele estava com os judeus, com os seus discípulos. E os discípulos chegaram para o mestre e disseram assim, aonde tu queres que comemoramos a Páscoa? Porque a Páscoa passou a ser referência para o povo de Israel até os dias atuais. Era o mês de Abib, o 10º dia do mês de Abib. É o mês que eles comemoravam a Páscoa, que é uma referência aproximadamente ao mês de abril. Então eles comemoravam nesta data e comemoram nesta data. E Jesus então estava já agora com seu ministério, exercendo o seu ministério juntamente com os seus discípulos. E os discípulos disseram, mestre, já é a ocasião da Páscoa. Aonde que vamos comemorar? E Jesus disse, vocês vão pelo caminho, vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, segui-o. Aonde ele entrar, é ali. Porque Jesus era assim, ele não tinha nada combinado, mas o que ele mandava, as coisas aconteciam. Nós observamos em Mateus 21 que ele disse assim, vão nessa rua, 2 discípulos, e vão encontrar uma jumenta com um jumentinho. Desatai o jumentinho e me trazei. E os discípulos ficaram como se interrogando na sua mente, mas será se Jesus conhece o dono do animal? Será se ele combinou algo com o dono do animal? E eles sabiam que não. Por isso eles perguntaram, mas se disserem, o que nós estamos fazendo com o animal? O que diremos? E Jesus disse assim, vocês vão dizer só isso, o mestre precisa dele e vai dar tudo certo. E eles foram encontrar a jumenta com o jumentinho. Quando estavam desamarrando o jumentinho para levar até Jesus, de fato alguém gritou de lá, ei! O que estão fazendo com o animal? E eles então se lembraram das palavras de Jesus e usaram e disseram, o mestre precisa dele. E o homem disse, então pode levar, se é o mestre, pode levar. Quer dizer, tudo que Jesus ordena dá certo. Foi ele que ordenou para que os discípulos jogassem as redes do lado direito na praia. Queriam pegar peixe. Não era nas profundezas, não era com a isca ou a troca de isca ou com as tarrafas, ferramentas. Era na praia, onde não tinha peixes grandes. Mas eles resolveram obedecer e jogaram e
puxaram a rede com 153 grandes peixes. Por quê? Porque Jesus mandou e quando ele manda as coisas acontecem. Então ele disse para os discípulos, segui o homem com o cântaro na cabeça que vão achar o local da Páscoa. E eles acharam. Então providenciaram, não há os detalhes, já aparece Jesus com os discípulos no local onde era a casa daquele homem, e eles então estavam comemorando a Páscoa. E em todo Israel estavam comemorando a Páscoa. E eles comemoravam a Páscoa com cordeiro assado, com ervas amargas e com pães sem fermento. Existem ervas amargas na nossa vida também. Você gosta de comer repolho, gosta de comer rúcula. Então eles também tinham as suas ervas amargas. Agora, o interessante é que Jesus não celebra a Páscoa como os judeus celebravam. Você pode olhar nos evangelhos que ele pega o pão e pega o vinho. As outras famílias estão com cordeiro assado, estão com ervas amargas. Jesus não está com esses elementos. Ele está com o pão e está com o vinho. Por que que ele faz uso de elementos diferentes? Porque o cordeiro diz respeito a ele. Ele era o cordeiro de Deus. Então ele já está presente no seu ministério. As ervas amargas é símbolo do sofrimento dele. Então ele já está no estado de humanidade. Já está com sofrimento, homem de dores, experimentados em trabalhos. Então ele já está no estado de sofrimento. As ervas amargas já estão acontecendo na sua vida. A única coisa que ele precisa é repartir o seu corpo, dar o seu corpo, dar a sua vida em favor de nós. Derramar o seu sangue em favor de nós. Então o pão é símbolo do corpo de Cristo que é partido por vós. O sangue ou vinho é símbolo do sangue de Cristo que é partido por todos nós. Foi isso que ele disse em São João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não é digno de mim. Falando do sofrimento que ele veio oferecer em salvação de muitos e que as pessoas precisariam aceitar esse sacrifício e viver por ele para ser salvo. É isso que é o símbolo disso. Nós observamos elementos da ceia em Isaías. Por mais que está intrínseco na passagem, mas dá para fazer essa inferência também. Porque o texto de Isaías 53 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e como o cordeiro mudo foi levado a matadouro. E ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. O texto de Isaías chega a dizer que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O moer eu tomo como referência ao trigo, que era moído para produzir a farinha. E a farinha do trigo moído é que providenciava e faria o pão. Então ali está implícito o pão, que é o corpo de Cristo. Isaías continua dizendo que pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras, pisar, é o que eles faziam naquela época da uva e do vinho artesanal. Eles levavam, enchiam um tonel de pedra de uvas e as donzelas com os pés higienizados pisavam a uva, esmagavam a uva até produzir o suco da uva que faria o vinho posteriormente. Então quando diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, é o corpo dele que foi pisado, foi mutilado. Nós observamos que o sangue de Cristo começa a jorrar quando ele ainda está no Getsêmani, suou gotas de sangue. A opressão estava sobre Cristo ali. Ele foi esbofeteado pelos soldados e o sangue continua a jorrar do seu rosto. Bateram com uma cana na cabeça dele, causando ferimentas e o sangue estava presente no seu rosto. Colocaram coroas de espinhos e o sangue continuou jorrando em seu rosto. Depois o flagelam, dilaceraram as suas costas com flagelam, que eram elementos com peças de chumbo, com peças de unhas de animais e que cortavam toda a carne do indivíduo que estava sendo executado. E ainda nós observamos mais sangue na crucificação, com os cravos nas mãos, com os cravos nos pés. Logo após ele dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, certificaram para ver se ele estava morto, com uma lança do seu lado, furando o seu lado, jorrando mais sangue e saindo água. Então ali está o elemento do vinho presente. Então o vinho é símbolo do sangue de Cristo. E o pão na ceia é símbolo do
corpo de Cristo. Então essa é a nossa Páscoa. Por isso que Paulo está dizendo, Cristo a nossa Páscoa. Quer dizer, Cristo é os nossos elementos da festa. Cristo é a nossa passagem. Páscoa é passagem. Cristo é a nossa passagem. Passagem da onde para onde? Passagem do mundo para o céu. Passagem do mundo para a salvação. Passagem da perdição para a redenção. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem. Agora, lógico que com o passar dos tempos, o paganismo fez com que esses elementos da fé cristã, fé judaica cristã, fossem modificados. E houve um período, tem um livro chamado Lições da História, que não podemos esquecer, que conta que esses elementos de outras divindades foram incorporados na Páscoa. O paganismo trouxe isso. Eles comemoravam uma festa, eles adoravam outros deuses. E de repente, para esses deuses, eles cozinhavam a beterraba, cozinhavam a cenoura, e na água da beterraba e na água da cenoura eles coziam ovos. E eles celebravam para estas divindades os ovos que se tornavam laranjas, coloridos, roxos, verdes, porque às vezes eram cozidos em cascas de limão e de outros elementos que tinham a cor verde. E eles então eram tingidos, vários ovos. Mas quando Constantino assume o poder, que ele decretou que a religião do Império Romano seria o cristianismo, ele começou a interferir em alguns elementos do culto cristão. Quando as pessoas vinham para o cristianismo porque queriam o favor de Constantino, eles queriam o emprego, queriam alguma coisa de benesses que o imperador poderia conceder, porque o imperador estava favorecendo os cristãos. Todos que eram cristãos recebiam cargos, recebiam favores e etc. Mas eles vinham não porque se convertiam, vinham com suas festividades, vinham com o paganismo, vinham com a idolatria, e os cristãos de verdade não aceitaram isto. E então houve uma sugestão que eles mudassem o nome, não oferecer mais as suas festividades com ovos cozidos e etc., para essas pessoas divinas, mas que colocassem outro nome. Foi aí que a Páscoa foi incorporada, aí que entra, antigamente era o ovo de galinha cozido, tingido com diversas cores, é assim que eles comemoravam a Páscoa, a partir do paganismo, não os judeus. E eles então comemoravam dessa forma. O coelho era um deus que era da época do paganismo. Então eles introduziram dizendo, isso aqui não tem nada a ver com o paganismo, isso aqui é a Páscoa nossa que nós estamos comemorando. Pode observar que com o passar do tempo, estes ovos que antes eram ovos de galinha cozido e tingidos, e eles faziam as festas com isso, foi sendo industrializado. Hoje o ovo é o chocolate. Eu estou dizendo que você não deva comer o ovo de chocolate porque é um pecado, é uma idolatria, vai morrer por isso, vai perder a salvação. Não é esta a tonática. Eu estou dizendo que o cristão, ele comemora a Páscoa, mas a Páscoa é Cristo. Pode comer o ovo de chocolate, como um doce. Você não vai fazer oferenda para divindade nenhuma porque você tem consciência do que é a Páscoa. Compre o chocolate, coma o chocolate, como disse o nosso patriarca a uma certa ocasião, quando interrogaram se na Páscoa convinha um cristão comer o ovo de chocolate. Ele disse, coma o doce, como o chocolate, como o chocolate. Mas nós não estamos celebrando nenhuma Páscoa nesse aspecto do paganismo, porque a Páscoa, na verdade, hoje ela virou comercialização. As pessoas nem sabem o significado mais da palavra Páscoa e nem sabem por que comemoram a Páscoa, eles não têm essa ideia. Então simplesmente virou uma industrialização onde as pessoas se valem do comércio para vender, para comprar, para presentear, para comer, para beber, para se satisfazer, sem entender o verdadeiro significado da Páscoa. Mas nós sabemos que Cristo é a nossa Páscoa. Então Cristo ele morre na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. Quando ele está na cruz do Calvário, ele então dá o brado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que a terra estremeceu, o sol escureceu,
e o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Um símbolo de que nós agora temos livre passagem. A Páscoa é essa, livre passagem para chegar diante da presença de Deus. Porque antes só o sumo sacerdote poderia conversar com Deus, dentro do tabernáculo ou dentro do templo de Salomão. E as pessoas ficavam do lado de fora simplesmente com a imaginação, dizendo como que é ouvir Deus, como que é conversar com Deus, que jeito que é este Deus. Mas agora, quando Cristo ele dá o brado, ele abriu o caminho para todos que aceitarem o seu sacrifício pela fé. Quando o véu do templo se rasga, o véu do templo dividia o templo no meio. De um lado ficavam os elementos de um templo, do outro lado a Arca da Aliança. Então foi rasgado, então todo mundo pode entrar. Está aberto a nossa passagem para chegar até Deus e ver como Ele é. Conversar como Ele conversa. Então todos nós temos essa liberdade de conversar com o nosso Deus, de orar, de pedir, de interrogar, de ouvir, de escutar, de obedecer. Todos nós, não precisa mais você ir procurar alguém que tenha essa intimidade que você não tem, porque todos podemos chegar ao trono da graça e conversar com o nosso Deus. A nossa passagem está aberta. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem para este encontro com Deus. E Ele morre, e antes de o sol se pôr, eles tinham que certificar se de fato Cristo estava morto, porque não poderiam deixar, depois do sol se pôr, ninguém na cruz. E não poderia mais tocar em morto depois do sol se pôr, porque já era sábado. E no sábado não poderia enterrar, não poderia trabalhar, não poderia tocar em defuntos. Então, rapidamente, eles tiraram Cristo da cruz, depois de certificar que estava morto, e enterraram, levaram para o sepulcro de Arimateia. E os dois ladrões que ainda estavam vivos foram quebrados as pernas para que morresse antes que o sol se pôsse, para dar tempo deles enterrarem e ficar livre do defunto depois que o sol se pôr, porque seria já outro dia, seria o sábado do Senhor, e eles não poderiam estar imundo tocando em mortos. E passa-se o sábado, e no domingo era de manhã. Tem o sábado aleluia que eles comemoram, a Bíblia não faz referência nenhuma ao sábado do aleluia, mas tem o domingo da ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, onde todos estavam reunidos. E de repente Maria Madalena e as outras Marias colocaram na cabeça que iriam até o sepulcro de Cristo levar unguento, levar especiarias e perfumes, porque os sepulcros não eram como os sepulcros de hoje, cavados no chão e enterrados, eram cavados em rochas. E eles tinham uma pedra, e eles poderiam remover aquela pedra e entrar a qualquer hora e ver o defunto, porque eles faziam o bálsamo no defunto e eles ficavam ali no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o quarto dia. Quando já cheirava mal, é que eles não poderiam entrar mais para levar o bálsamo. Eles estavam com essa ideia, morreu na sexta, mas vamos no domingo levar o bálsamo. Mas quando elas chegaram diante do sepulcro, o sepulcro já estava vazio. E elas perguntaram para o moço que elas julgavam seu jardineiro. E disseram, onde colocaste o corpo de Jesus Cristo? Então, quando Jesus dirige a fala à mulher Madalena, ela reconhece pela voz que ele é o Senhor. E ele disse, vá e diga para os discípulos se reunirem no cenáculo que eu estarei entre eles. Então, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo ficou conhecido como o domingo onde todas as pessoas se reuniam, porque era no domingo que eles estavam reunidos e foi no domingo que Jesus apareceu para as mulheres que foram visitá-lo e apareceu para os discípulos para instruí-lo. E agora Cristo ressuscitado ressuscita no domingo, domingo da ressurreição. Este domingo que nós estamos hoje é o domingo que nós comemoramos. Não é que guardamos o domingo, não é que não fazemos nada, não podemos pegar no cabo de uma enxada como eram os judeus com o sábado, que não poderiam plantar, não poderiam cozer, não poderiam fazer nada. Nós simplesmente tiramos o domingo porque os discípulos acostumaram a se reunir no domingo. Então todos nós reunimos-nos no domingo como de costume que veio da época de Cristo. Pode observar que no primeiro domingo que ele apareceu para os discípulos, no segundo domingo que Tomé já estava também, no terceiro domingo que foi do peixe também, e a partir daí, costumeiramente, eles passaram a reunir-se no domingo. E até hoje nós reunimos no domingo para adorar. Então o domingo
como se fosse esse domingo que Jesus ressuscitou, era o dia de alegria. Todos estavam alegres. Na sexta-feira, todos estavam chorando o morto. No sábado, todos estavam de luto. Mas no domingo, todos estavam em festa, dizendo: o Senhor ressuscitou. Nós vimos o Senhor. Quando disseram para os discípulos que Pedro disse: de fato está o sepulcro aberto? Maria Madalena disse: sim. E Pedro correu mais João para ver se de fato estava aberto o sepulcro. E quando chegaram lá, não acharam nada, porque Cristo já havia ressuscitado. Então, quando eles estavam reunidos comentando sobre isso, Jesus apareceu no meio e disse: Pai, seja convosco. E eles ficaram então extasiados porque viram Cristo ressuscitado. Tomé não estava, mas pela ocasião da segunda reunião, Tomé estava. E Jesus disse: Pai, seja convosco. Vem aqui, Tomé. Colocaram os dedos no lugar causado pelos cravos e causado pela lança. E chamou Tomé. E Tomé, então, quando viu Jesus, disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus virou para Tomé e disse: Ah, é, Tomé? Só porque tu me viste e tu creste? Ele diz uma palavra que alcança-nos. Ele diz para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Quer dizer, nós seremos felizes. Por quê? Não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos na ressurreição. Não temos fotos de Jesus ressurreto, mas cremos na ressurreição de Jesus. Não temos uma filmagem que Jesus foi ressuscitado. Os filmes que passam de Jesus, os quadros que pintam de Jesus, não é o nosso Jesus. Como disse já o poeta: não creio num Cristo vencido. Por mais que a imaginação humana tente representar a Cristo, não é o nosso Cristo. Tenta mostrar Cristo crucificado, não é o nosso Cristo. E ele disse para os discípulos, especialmente para Tomé: bem-aventurados os que não me viram e creram. Quer dizer, a fé, ela nos torna bem-aventurados, isto é, felizes. Nós somos felizes por quê? Porque cremos pela fé que Jesus ressuscitou. Temos esta confiança em Jesus. Nós servimos não Jesus crucificado, não Jesus que está na cruz. Por mais que a cruz hoje ela tenha a sua importância, ela está vazia. Por mais que a cruz hoje é o símbolo do cristianismo, mas ela está vazia. Na ocasião de Cristo, a cruz era símbolo de maldição. Quando Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me, todo mundo freou. Ninguém queria seguir Jesus, porque a cruz era símbolo de um presídio feito para estupradores. Já pensou um presídio feito para estupradores? As pessoas se assombram, querem vingança do estuprador. A cruz era símbolo de maldição. Ninguém tinha a figura da cruz, ninguém tatuava uma cruz, ninguém tinha um cordão com uma cruz, ninguém falava a palavra cruz, porque era símbolo de maldição. Mas Cristo se fez maldição por nós. Ele foi para a cruz como um amaldiçoado para nos dar a vitória. De fato, as pessoas olhavam para Jesus e diziam: se ele morreu de morte de cruz, algo muito cruel ou uma maldição muito grande sobreveio na vida dele. Mas a maldição dos nossos pecados, as consequências dos nossos pecados estavam sobre ele. Então ele tomou sobre si as nossas dores. Para quê? Porque é a nossa Páscoa. Que Páscoa? A nossa passagem. Que passagem que Paulo está dizendo que Cristo é? Cristo é a nossa Páscoa, Cristo nossa passagem. Que passagem? Passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Passamos do mundo de imundície e que não tem nada a oferecer para o reino do Filho do seu amor. Antes éramos mortos em ofensas e pecados. Hoje, como diz Paulo, somos vivificados pelo sangue de Cristo. Antes não tínhamos esperança como os demais não têm esperança. Antes vivíamos a pecados com coisas fúteis. Antes não tínhamos fé, mas Cristo, nossa Páscoa, nossa passagem, produziu fé na nossa vida. Hoje temos esperança, sabemos para onde vamos, sabemos o que queremos. Você sabe por que é cristão. Você sabe por que serve a Deus. Você sabe o que te aguarda no futuro. Você sabe a fé que tem, a confiança e a esperança em Jesus. Porque Cristo é a nossa passagem. Assim como os israelitas saíram da escravidão para ser senhores em Canaã, nós saímos da escravidão do pecado para reinar com Cristo, porque reinaremos com Ele. Assim como os judeus saíram de uma vida pregressa no deserto, não tinham nada, e foram metidos em
terra de prosperidade, terra que emana leite e mel, nós estamos nesse deserto do mundo que não tem nada para oferecer, como Cristo, nossa passagem, passando por ele, para ir para Canaã celestial, onde tem tudo. A Canaã celestial tem a paz, ali não haverá tristeza, ali não haverá pranto, nem tristeza, nem dor, porque todas essas coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Por isso que nós comemos o chocolate, compramos ovo de Páscoa, comemos tudo, mas não celebramos da forma que os pagãos celebram a Páscoa. Nós celebramos a Cristo. Foram introduzida a figura do peixe, a figura da carne, nesses elementos, não tem problema. Nós sabemos em quem temos crido e comemos o que achamos que a Bíblia nos ordena e que a consciência deixa-nos leve. Portanto, meu irmão, eu não quero proibir nada de você, por mais que hoje seja o domingo de Páscoa, eu não quero proibir nada e nem liberar nada, eu simplesmente quero que você reflita na mensagem da cruz, reflita como Cristo nossa Páscoa e tenha a paz de Cristo, que a paz de Deus alcance o seu coração e que a cada dia nós possamos ressignificar cada dia mais a nossa vida cristã. Ressignificar os valores cristãos. Neste tempo de quarentena, onde você não pode ouvir uma mensagem no seu templo, você pode ouvir na sua casa, nos seus aparelhos, uma mensagem de Deus que alcance o seu coração e que essa mensagem possa tocar no seu íntimo para que você desperte o desejo de agradecer a Cristo nossa Páscoa. Que você, nestes momentos de quarentena, possa aprender também, não ficar parado no templo da aprendizagem dos cultos bíblicos, na aprendizagem das passagens bíblicas, na aprendizagem dos assuntos bíblicos, mas que você possa cada dia nesse tempo de quarentena na sua casa, com a sua família, continuar adorando a Deus, continuar servindo a Deus, continuar aprendendo sobre a lei de Deus com palavras imprescindíveis que venham para o seu coração. Este é o meu desejo para você que está recluso, para nós que estamos reclusos. Nós não paramos de trazer palavras de Deus, palavras bíblicas que não são minhas, para o coração dos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Eu quero que você seja abençoado cada dia mais, quero que você tenha uma semana abençoada e que você comece a semana com essa mensagem de Cristo, porque é o Cristo quem provê tudo para a sua vida. Cristo quem provê o pão de cada dia na sua mesa. Cristo quem te provê o trabalho. Cristo quem te provê a saúde. Cristo quem cuida da sua família. Cristo é quem te livra de toda a epidemia que possa estar rondando o nosso Brasil. Cristo é quem vai te guardar. Cristo é quem vai te exaltar. Cristo é quem vai exercer em você a vontade dele através da sua palavra. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus continue te abençoando cada dia mais e mais e que fique aqui esta reflexão para a sua vida e que você cada dia mais e mais sinta desejo de aprender sobre as coisas relacionadas à lei do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe, um bom final de domingo e uma boa semana na paz de Cristo.